Paz e graça seja na vida de todos. Dando sequência no livro de Ruth, hoje no capítulo 2, que história linda! É muito gostoso a gente ler e estudar a palavra de Deus. É maravilhoso mesmo, eu uso muito essa palavra, mas é verdade. É maravilhoso o mover do Espírito Santo na leitura da palavra. No último versículo do capítulo 1, que Noemi, a sogra, e a sua nora Ruth, a moabita, eles voltam para Belém. No último versículo diz assim: E foi assim que Noemi voltou de Moabe com Ruth, a sua nora moabita. Elas chegaram a Belém quando a colheita de cevada estava começando. Olha que conveniente! Quando elas voltam ao propósito de Deus, quando elas voltam para Belém, quando voltamos à obediência a Deus, quando voltamos a dar atenção aos seus mandamentos, o Senhor já começa a abrir as portas para nós, isso é fato. Isso seria coincidência? Nunca. Elas chegam em Belém na época da colheita da cevada. Eram muitos meses até a colheita da cevada. E elas chegam exatamente quando a colheita se iniciava. Os cuidados de Deus para aquele que volta sua atenção para Deus, para aquele que diz: eu sou dependente de Deus, eu preciso viver em obediência, e o favor de Deus vem sobre a nossa vida e veio sobre aquelas duas viúvas, Ruth e a sogra Noemi. Noemi, no versículo 1, Noemi tinha um parente chamado Boaz, que era um homem muito rico e muito importante. Ele era da família de Elimeleque, o marido de Noemi. Então Ruth, sabendo que iniciara a colheita, ela vira para a sogra com toda a disposição de cuidar da sogra. E ela conhecia, que existe uma lei entre os judeus para beneficiar os pobres, as viúvas, de que na colheita tudo que caísse era para os pobres, para os necessitados. Não era para ser colhido aquilo que caísse. Então, sabendo desse benefício, os pobres poderiam entrar ali nas colheitas e ir pegando o que caía no chão. Então ela diz para a sogra: olha, eu vou para os campos, vou procurar alimento para nós. E a sogra a abençoa, fala com ela: vá, e abençoa. Então Ruth foi ao campo e andava atrás dos trabalhadores, catando as espigas que caíam. E por acaso ela entrou numa plantação que era de Boaz, um parente de Elimeleque. Eu quero chamar a atenção para esse versículo, esse por acaso. Nós sabemos que não é por acaso. Eu não acredito em coincidências para aquele que busca ao Deus Todo-Poderoso. Eu não acredito em coincidências para aquele que entrega a vida para Jesus. Eu não acredito em coincidências para aquele que tem desejo, tem vontade de conhecer a Deus, que consagra a sua vida todos os dias a Deus. Não é por acaso que uma porta é aberta para nós, que esse favor de Deus veio sobre a vida de Ruth, mas nunca
ela vai cair numa colheita e o dono era parente, ele poderia ser um resgatador. Depois, no capítulo seguinte, nós vamos falar mais sobre o resgatador, o que é que ele faz aqui para Ruth e o que é que um resgatador significa para mim, significa para nós que entregamos a nossa vida para Jesus, que estamos aí pensando, né? Entrego a minha vida para Jesus, será? Né? Nisso, Boaz chegou de Belém e disse aos trabalhadores: que o Senhor esteja com vocês. Que o Senhor o abençoe, responderam eles. Aqui nós já começamos a conhecer esse parente do sogro de Noemi, esse homem temente a Deus que chega nas suas plantações e a sua saudação era: que o Senhor esteja com vocês. E os empregados tinham a liberdade de responder: que o Senhor o abençoe. Lindo isso. Aí Boaz perguntou ao chefe dos trabalhadores: quem é aquela moça ali? Ele respondeu: é a Moabita, que veio de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse ir atrás dos trabalhadores, catando as espigas que fossem caindo. E assim ela está trabalhando desde cedo até agora. E só parou um pouco para descansar debaixo do abrigo. Essa Noemi, essa Ruth, ela com certeza chamou atenção. É claro que, em primeiro lugar, por ser estrangeira. O estrangeiro é conhecido pelas suas vestes, pelo seu modo de falar. E outra coisa, eu creio que deve ter chamado a atenção: jovem, bonita e ali para trabalhar, para buscar o alimento. Então chamou a atenção. Quando nós servimos a Deus, quando nós nos entregamos, quando nós buscamos fazer a vontade do Senhor, nós chamamos a atenção das pessoas, sim, mas nós chamamos a atenção daquele que é o resgatador, daquele que é o abençoador. Deus, ele fixa os seus olhos naquelas pessoas que não quer preocupar só consigo mesma, que se importam com o próximo. Com certeza. Ele então respondeu que é a Moabita que veio de Moabe com Noemi. Ela me pediu, né? Já li sobre essa parte. Então Boaz disse: agora o diálogo é com a própria Ruth. Escute, minha filha, não vá catar espiga em nenhum lugar ou outra plantação. Fique aqui e trabalhe perto das minhas empregadas. Olha o interesse dele. Olha aqui o próprio Deus movendo o coração deste homem. Ele quis garantir que ela estivesse só na sua plantação, porque como era colheita, várias outras possibilidades havia para ela ir rebuscar, para ir buscar ali o que caía. E chamou muita atenção dele, né? Vamos vendo mais um pouquinho. Preste atenção e fique com elas, com as minhas empregadas, no campo, onde vão cortar espigas. Eu dei ordem aos empregados para que não mexam com você. Quando ficar com sede, beba da água que os empregados tirarem para beber. Ele teve todo o cuidado. Ele primeiro falou: olha, fique junto com as minhas empregadas. Ele já estava separando ela, né? E ele disse: olha, eu também já dei ordem aos meus empregados, aos homens, para não mexer com você. Com certeza era uma mulher interessante, né? E ele se preocupa que ela ficasse junto das empregadas, ele se preocupa que os empregados não mexessem com ela. Ele a estava separando para ser resgatada.
E é isso que o Espírito Santo faz com a nossa vida. Ele move sobre as nossas vidas, ele mexe com o nosso coração, ele vai nos preparando, vai nos conduzindo, vai trazendo a noção de pecado para o nosso coração, o amor de Deus para o nosso coração. E aí vem o resgate. Aí Ruth ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: por que é que o Senhor reparou em mim e é tão bom para mim que sou estrangeira? Boaz respondeu: eu ouvi falar de tudo o que você fez por sua sogra desde que seu marido morreu. E sei que você deixou o seu pai, a sua mãe, a sua pátria e veio viver entre gente que não conhecia. Que o Senhor a recompense por tudo que você fez. Que o Senhor, o Deus de Israel, cuja proteção você veio procurar, lhe dê uma grande recompensa. Nós não vimos os empregados contando tudo isso sobre Ruth, mas percebemos que Boaz fez uma profunda investigação a respeito dela, descobriu tudo. Que eles foram, para a região de Moabe, que o sogro morreu, que os genros, de Noemi morreram, que elas ficaram viúvas, que ela poderia ter ficado na terra dela, era direito dela, com os pais dela, mas ela enfrentou todo e qualquer preconceito quanto a mulher, quanto a ser viúva, quanto a estar com a sogra sozinha e numa pátria distante. Ela aceitou todo esse desafio e isso chamou a atenção de Boaz. Ele estava vendo e falando para ela o que ele estava vendo dentro dela. Lembra que nós comentamos no capítulo 1 que ela já havia se convertido antes mesmo dela dar aquela declaração que Deus de Noemi era o Deus dela e que seria o Deus dela? Aqui ele também já estava vendo isso. É outra coisa que nós percebemos e que nós sabemos muito bem. As pessoas veem o Espírito Santo nas nossas vidas. O fruto que nós geramos, que nós produzimos, vai mostrar quem verdadeiramente nós somos, quem verdadeiramente habita dentro de nós. E foi isso que Boaz viu em Ruth e ele ficou tão admirado com a atitude dela para com a sogra, que ele falou para ela: o Senhor Deus de Israel, que você veio buscar, olha que lindo! Ele diz: você está aqui porque você veio buscar o Deus de Israel. O Deus que ela havia visto a sua sogra Noemi servindo. E ele diz que o Deus de Israel te honre e te abençoe, te recompense. Sempre temos recompensa em fazer o bem. Sempre temos recompensa em servir ao Senhor e ter um coração voltado para o bem e ter um coração sensível ao sofrimento, às necessidades das pessoas. Ruth disse a Boaz: o Senhor está sendo muito bom para mim, o Senhor me dá ânimo. Fala comigo com tanta bondade, pois eu mereço menos do que uma das suas empregadas. Olha só, as palavras de Boaz deu ânimo para ela, encheu a alma dela, fortaleceu a vida dela. Outra vez o poder das palavras, as palavras que levantam a vida das pessoas, que em oposto existe as palavras que derrubam. Ali ela encontrou o favor de Deus, ela encontrou palavras para ânimo e ela encontrou mais, ela encontrou comida para trabalhar. Ele convida ela para almoçar junto com seus empregados, encontrou água e mais, ele fala com os funcionários: deixe cair espigas de propósito.
Olha só que lindo! Todos os cuidados deste resgatador. Ele proveu tudo o que ela necessitava. Ela teve o descanso, ela teve almoço que ela comeu e até sobrou, porque ela leva para a sogra dela. Ela teve água e mais. Ele disse para os empregados: deixa cair espigas. E no final, ela vai pesar o que ela conseguiu para levar para casa e deu 25 quilos de espigas para levar para casa. Uma grande colheita que ela conseguiu naquele dia. E não somente isso, ela leva para a sogra parte do almoço dela. São muitos benefícios. Nós precisamos compreender que Deus tem para nós, além do que nós possamos pedir ou imaginar. Ele pagou um preço para a nossa salvação, para que a gente não vá para o inferno. E além disso, ele, como esse resgatador, ele ainda nos oferece proteção, abrigo, amor, fidelidade, paz, alegria no Espírito Santo. Ele é perfeito. Ele tem tudo o que nós precisamos. Fica essa palavra para nossa meditação em nome de Jesus.